Motivo pela demora que a Operação Lava Jato chegue, né, e chega a esses nomes, tem nome e sobrenome, né? Foro privilegiado, né, você não acha? Exatamente, Paulo. Esse é o ponto fulcral nessa história toda, né? Em primeiro lugar, é boa notícia, né, que o anúncio da morte da Lava Jato foi muito precoce. Não é a operação, a Força Tarefa do Paraná, e sim a de São Paulo, mas é muito alvissareiro que tenha chegado finalmente aí nos caciques tucanos, né? A denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal é muito robusta, acompanhou, inclusive, e destrinchou movimentações ao longo de vários anos em contas, né? Na Suíça, chegando a esse montante de congelar uma conta com 40 milhões de reais, né, de um servidor público na sua vida inteira. É algo que chama atenção, e na nota cara de pau emitida pelo senador, não tem nenhum tipo de resposta para explicar esse valor, né? Só ataca o mensageiro, só critica a agressividade da polícia, né? Agora, por que só agora que estamos falando disso, né? Que os esquemas teriam começado em 2006, né? Justamente por isso, porque tudo que cai no STF e tem foro privilegiado encontra ali uma mãezona. Né? Então, tem vários outros casos que prescreveram, Renan Calheiros, inúmeros outros casos, né, que a gente pode citar aqui, Collor de Mello, e é a impunidade. O ministro Paulo Guedes, quando fazia análises ainda no jornal O Globo, né, ele sempre apontava para o problema que o Brasil tinha vivido após a redemocratização da hegemonia social-democrata, que tinha representado ali o inchaço do Estado, e os dois maiores motivos para a corrupção, as duas principais causas de corrupção, são exatamente o excesso de Estado, de gasto público, né? Isso aí foi no caso do Rodoanel, por exemplo, com a Odebrecht, mesma suspeita de sempre, e a impunidade. Então, quando tinha foro privilegiado e esbarrava no Supremo, tinha garantia da impunidade. E um Estado gastador, inchado e tudo mais, era o convite perfeito para esses escândalos ininterruptos de corrupção. Eu só faço uma distinção, e nunca gostei muito dessa comparação feita pelo próprio Guedes, porque eu acho injusto colocar no mesmo saco podre o PT e o PSDB. Em termos de corrupção, talvez, apesar de que a magnitude de Mensalão, Petrolão, faça os escândalos que vieram à tona dos tucanos parecerem bem mais tímidos. Né? Agora, independentemente disso, tem um outro fator que é um agravante. O PT carrega em si o DNA totalitário. Ele tinha um projeto de poder absoluto, como a gente viu na Venezuela. E isso aí eu acho que o diferencia dos outros partidos fisiológicos e corruptos. Né? Isso me remete, Paulo, a um outro aspecto interessante de reflexão desse caso. Né? O PSDB está todo contaminado. Nós temos o Aécio, que deve ser o próximo da vez, aí já está encalacrado. Temos agora o Serra tendo muitas explicações para dar. Né? E aí, como é que fica a questão da governabilidade? Né? Muita gente critica a aproximação do governo com o tal centrão. Mas aí eu pergunto, quem não é centrão nesse sentido no Congresso eleito? Né? Se não for negociar com o PP, do Arthur Lira e tudo mais, vai negociar com quem? Com o PSDB, do Aécio Neves e do José Serra? Então, como é que fica essa questão, né? É muito complicado isso, tem que ter uma depuração ainda muito maior no Congresso, né? E aí mexe com reforma política, voto distrital, um monte de coisa, e a própria consciência do eleitor. Mas temos uma entrevista do Mansueto hoje falando que está até mais otimista em relação a reformas na frente, porque ele diz que pela primeira vez está havendo um entendimento do governo federal com o Congresso. Então, é aquela história, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É muito difícil você pressionar por reformas que são importantes, sendo que elas têm que passar pelo Congresso, pelo Câmara e Senado, e a Câmara e o Senado são compostos por essa turma aí, né, que não para de vir escândalo a público. Então é muito complicado. Restam alguns nomes de peso, né, já que o Serra é quase octogenário e está nele. Vamos torcer, porque de repente o Sarney, né, a velha múmia da política, talvez possa também prestar alguns esclarecimentos à justiça, antes tarde do que nunca. E por fim, só torcer para não cair, apesar do que o STF todo é uma mãezona, como eu já disse, mas a gente sabe se o caso dele, que tem foro privilegiado por ser senador, cair em alguém como o tucano Alexandre de Moraes ou o Gilmar Mendes, aí a gente tem a garantia mesmo de que ele vai ser punido no dia de São Nunca.